Câmara dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Vereador Bruno Lessa, Carlos Macedo, vereador Casota, vereador Emanuel Rocha, vereador Renatinho do PSOL, vereador João Gustavo, vereador João Gustavo. Quantos tem aí? Vereador João Gustavo presente. Presente. Vereador Andrigo de Carvalho. Presente. João Gustavo presente. Presente, vereador, registrado sua presença. Vereador Bruno Obrigado. Lessa. Presente. Vereador Bruno Lessa. Vereador Bruno Lessa. Presente. Vereador Leonardo Jordano. Vereador Leandro Portugal. Vereador Casota. Vereador Galo. Vereador Cal. Presente. Vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereador Paulo Velasco do Avante. Bagueira. Chamei. Já registrei. Vereador Casota, já registrei sua presença, tá? Vereador Bagueira. Vereador Renatinho da Oficina. Presente. Vereador Renatinho da Oficina presente. Vereador Renato Caiello. Vereador Ricardo Evangelista presente. Vereador Beto da Pipa. Vereador Rodrigo Fará. Vereador Sandro Araújo. Vereadora Verônica Lima. 10 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convido o nobre vereador Paulo Velasco para fazer uma leitura de um trecho bíblico e convido a todos de pé. Alô, boa noite a todos e a todas. Salmo 139, presença de Deus. Ó Senhor Deus, Tu me conheceste, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu és quando estou trabalhando e quando estou descansando. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém. Vou pedir ao vereador que continue fazendo os trabalhos aqui da assessoria da mesa. Estou trabalhando. Ele fizesse a leitura da ata anterior. Se eu fosse um galo, eu estaria eleito. Ata da 71ª reunião do segundo período ordinário do ano 2020 sobre a presidência do vereador Cal. Às 17 horas e 5 minutos do mês de novembro do ano 2020, sobre a presidência do vereador Cal, reunião de ordenamento da Câmara do Estado de Niterói, a primeira e segunda secretaria foram ocupadas simplesmente pelos senhores vereadores Ricardo Evangelista e Verônica Lima. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os seguintes vereadores: Casota, Emanuel Rocha, Renatinho do PSOL, João Gustavo, Andrigo, Paulo Velasco. Foram consignados a presença seguintes senhores vereadores: Bruno Lessa, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Bagueira, Renato Carrielo, Renatinho da Oficina e Renato Carrielo. Rodrigo Fará, permanecendo ausente os seguintes senhores vereadores: Macedo, Portugal e Leandro Jordano. E Beto da Pipa, e Sandro Araújo. Fazendo plenário frequência de 16 senhores e ouvindo no legal, o senhor presidente iniciou a reunião com a produção de Deus, estão abertos, não se real do nosso trabalho. Vereador Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente, ofício eletrônico da Secretaria de Governo, 146 a de 195/2020. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lido encaminhados os projetos de decreto legislativo 076/2020 do vereador Renatinho do PSOL, lido encaminhadas as indicações 1856 e 1863 do vereador Casota, 1864 e 1871 do vereador Emanuel Rocha, 1865
do vereador Bagueira, 1874, do vereador Bruno Lessa, 1875, 76, do vereador Ricardo Evangelista, líder aprovadas as moções 322 de 2020, do autor do vereador Renan Rocha, 373, do vereador Milton Cal, 374, do vereador Renatinho do PSOL. Neste momento foi requerido obtido um minuto de silêncio. Minuto de silêncio pelo falecimento do Covid-19. Continuando, o senhor presidente deu por aberto o pequeno expediente aos senhores vereadores. Pela vereadora Verônica Lima, primeiramente justificou sua ausência da reunião anterior e por isso que não pôde registrar sua indignação no caso da jovem Mariana Ferrer, que foi estrupada. E que seu estuprador, ao seu julgado, teve que ser veredito da justiça. Estupro culposo. Pontuou que era importante dizer que se indignou ainda na enfática, quando disse que precisava combater de maneira categórica. Interessante era o machismo, porque era pai e mãe da violência contra a mulher na sociedade. E essa menina foi uma vítima de estupro que foi humilhada pelo sistema jurídico brasileiro, porque não existia um estupro culposo, existia um estuprador que cometeu um crime hediondo e que deveria ser condenado de maneira categórica, esse crime deveria repudiar. Por esse motivo, a vereadora chama importante construir o debate sobre esse tipo de violência contra a mulher. Continuou, relembrou que é aprovado nessa Casa de Lei, muito importante, sinceramente, diretrizes para o acolhimento das mulheres vítimas da violência. Uma lei que determinava como deveria se comportar o poder público local. Os equipamentos municipais no atendimento das mulheres vítimas da violência foi fundamental para os vereadores se manifestarem como fizeram esse parlamentar, que manifestou seu repúdio, somou-se aos seus pares. Finalizou deixando o registro protocolado seu desejo de realizar uma moção de repúdio a todos aqueles que, de alguma forma, referenderam a violência contra essa jovem que tinha de denunciar esse tipo de comportamento judiciário brasileiro. O vereador Paulo Eduardo Gomes falou que não havia quórum e o rigor para deliberação, para nada, afinal deveria haver, ao menos no mínimo, a combinação entre eles e que evitasse esforço para comunicar às pessoas que ele continuava vereador independentemente do processo eleitoral, uma vez que havia matérias importantes para serem votadas na ordem do dia, como havia proposto do bancado pessoal, com respeito à vacinação de outras autorização para que os motoboys participassem. Finalizou falando que hoje, a partir das 18 horas, haverá um debate entre os prefeitáveis. Não havendo mais oradores inscritos, senhor presidente e senhor presidente de reunião, às 17 horas e 55 minutos, marcada a próxima sessão para o dia 11 de novembro, decorrente da ordem regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe das atas, depois de ler ser aprovado pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Em votação, a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Também do vereador Leandro Portugal. Antes da palavra ao vereador Galo, pediu ao vereador Paulo Velasco fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Rapidamente, em seguida, darei a palavra a Vossa Excelência. Pauta do dia 11 de novembro de 2020. Expediente. Ofício eletrônico 171, Secretaria de Governo, indicação 1654, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 172. Tem, Ricardo. Tem. 1643, de autoria do vereador Casota. Ofício 833/2020, da Secretaria de Governo, indicação 253, de autoria do vereador Paulo Eduardo, e coautoria do vereador Renatinho do PSOL. Vereadores, projeto de lei 243, de Gevisvaldo Renatinho. 244, Renatinho do PSOL, coautor Paulo Eduardo Gomes. 245, Ricardo Evangelista. 011, Verônica Lima.
077. Concede a medalha honorífica ao Dr. Albert Seib ou Dr. André Cury. Autor Rodrigo Fará. 1877, Ricardo Evangelista. Indicação 1878, Ricardo Evangelista. 1879, Renatinho da Oficina. 1880, Verônica Lima. Indicação 1881, Casota. Indicação 1882, Casota. 1883, Casota. 1884, Casota. 1885, Renatinho da Oficina. 1886, Renatinho da Oficina. Expediente em votação. Vou falar em bloco. Senhor presidente. Perfeitamente. Moção 375. Autor Milton Cal, 376. Milton Cal, 377. Milton Cal, 378. Milton Cal, 379. Milton Cal, 380. Milton Cal, 300. Moção 380. Milton Cal. Moção 381. Milton Cal. 382, Milton Cal, 383, Milton Cal, 384, Milton Cal, 385, Milton Cal, 386, Milton Cal, 387, Milton Cal, 388, Milton Cal, 389. Autor Rodrigo Fará. Em votação. Em votação as moções. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Lê da pauta, nobre vereador. Espera aí, calma. Moção de aplausos. Milton Carlos da Silva Lopes Cal. Ele é bom, esse rapaz é bom. Hein? Moção de aplausos e congratulação em homenagem profissional de saúde, enfermeira e gerente de enfermagem do Hospital Estadual Azevedo Lima, Maria Alice Feitosa, pelo trabalho incansável do combate à pandemia causada pelo Covid-19. Em votação as moções. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única, projeto de lei 012. Lida a pauta. Lida a pauta. Rapidamente, antes da palavra ao vereador Garo, queria pedir 1 minuto de silêncio, registrar a presença do vereador Emanuel Rocha. Pedir 1 minuto de silêncio, a pedido do vereador Galo, pelos falecimentos, infelizmente, das pessoas de Covid-19 em todo o nosso país. Todos de pé. Tem matéria sobre a mesa? Vossa Excelência quer usar a palavra agora? Projeto legislativo 040, rapidamente, vereador. 040-2020, vereador João Gustavo, concede medalha Zé Clemente Pereira à senhora Adriana Queiroz. Parecer é favorável. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto 076220, vereador Natinho do PSOL, concede cidadã intervenção Nilza Ribeiro. O parecer é favorável. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 078, vereador João Gustavo, concede medalha do Zé Clemente à senhora Irene Mendonça. Parecer é favorável. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de discussão única do vereador Fará, concede medalha honorífica ao doutor Alberto Seib, ao doutor André Cury. Registrar para ele o presidente Paulo Bagueira. O parecer é favorável. Aberto pequeno expediente do vereador Galo. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes. Senhor presidente, eu apresentei mês passado um projeto de lei autorizativo que a gente inclui a guarda municipal para que eles pudessem, para que o prefeito pudesse avaliar lá sobre a questão da insalubridade. Porque nós estamos em plena pandemia. E a gente percebe que, desde março, nós temos um gabinete de crise, onde todas as decisões são tomadas para que Niterói possa ter o sucesso que está tendo em relação ao Covid. Mesmo sabendo que está havendo muito óbitos, mas eu tenho certeza, se não agisse do jeito que o município tem tomado as decisões, eu tenho certeza que esse número seria o triplo. E o governo conseguiu, com muita sabedoria, com uma equipe de excelência, como o reitor da UF, que vem coordenando esse projeto lá do gabinete de crise, que é o reitor Antônio Cláudio, junto com o pessoal da UFERJ, junto lá da Fiocruz, mais o doutor Rodrigo, que é um secretário que, quando ele assumiu, caiu no colo dele, uma semana depois, a questão da pandemia. E Niterói vem fazendo o seu dever de casa muito bem. Existem algumas categorias essenciais, né, que continuam trabalhando, pessoas que estão numa situação de risco, e justamente foi baseado nessa estatística, onde nós já perdemos 2 companheiros vítimas do Covid, 2 guardas municipais e vários outros que foram internados, que tiveram que ser entubados, mas graças a Deus conseguiram sair da situação. Então a gente percebe que hoje nós temos 2 categorias que vêm trabalhando sistematicamente para que todos os decretos, barulho é esse, atentado, senhor presidente, que todos os decretos, quando vêm do governo, possam ser cumpridos. É a fiscalização de postura, que tem um risco muito grande também, por estar o dia a dia na rua, coibindo o que não está dentro do planejamento, que não está dentro do que foi determinado pelo gabinete de crise, e a guarda municipal. São 2 categorias que estão muito expostas, mas muito mesmo. Pessoas que vão lá, entram dentro do restaurante onde tem aglomeração, suspende o que está acontecendo, como houve semana retrasada, com apoio da Guarda Municipal, alguns fiscais, percebendo que não estavam cumprindo o que foi determinado, os decretos que foram cumprindo. E o que aconteceu? Tiveram que intervir e fechar a casa por excesso de pessoas e pela aglomeração, e todos eles sem máscara. Estavam lá os fiscais, correndo o risco de ser questionado por algum cliente, dono do estabelecimento, e a Guarda Municipal. Então, senhor presidente, eu apresentei o projeto e eu queria cobrar de Vossa Excelência, cobrar a maneira de... Jamais eu vou querer cobrar do presidente, até porque Vossa Excelência tem tido uma excelência aí como presidente de Câmara, mostrando o que é democracia, dando continuidade ao trabalho que o Bagueira conduziu na frente da Câmara. Agora, senhor presidente, eu estou com esse projeto sobre a insalubridade já há um mês na casa,
E o Cláudio, sempre com boa vontade, aliás, todo mundo da divisão legislativa, que nesse momento de pandemia, as pessoas estão fazendo presencial, enquanto algumas repartições, onde nós temos pessoas mais idosas, simplesmente por questão de decreto, também essas pessoas estão afastadas. Agora, eu estou procurando saber onde está meu projeto. Eu falo com o vereador fala que não está na comissão dele. Eu falo com outro vereador, o vereador fala que não está, no gabinete dele. Uma coisa eu sei, não está na divisão legislativa, porque se tivesse, já teria vindo aqui para a gente votar em segunda. Então, a minha preocupação, senhor presidente, esse projeto vai no sentido... Excelência, me dá o número depois dele, por favor. Tá, eu vou passar para Vossa Excelência o número do projeto, que fala sobre a insalubridade. Então, se tem duas categorias, principalmente a Guarda Municipal, que quando dá meio-dia e meio tem que recolher todo mundo que se encontra na praia. E não é sempre que você vai um banhista aceitar de uma forma pacífica, indo, às vezes, para a via de fatos, agressões verbais, não respeitando a máscara, o distanciamento. E hoje a Guarda Municipal tem vários guardas que estão com Covid, em função dessas questões que eu falei. Como a Prefeitura tem dado auxílio, a renda básica para várias categorias, que geralmente gostei muito do pronunciamento do Gabinete de Crise, quando colocou que esse assistencialismo, essa ajuda que a Prefeitura vem dando a algumas categorias, se a pandemia continuar ano que vem, se esse ano não encerrar, ano que vem, com certeza vai prolongar o auxílio. Então, senhor presidente, eu queria pedir aos vereadores da casa para que analisasse, junto ao vereador Galo, se os outros quiserem assinar também, a importância de ver a Guarda Municipal e a fiscalização de postura dentro desse contexto da insalubridade pelo risco que eles estão passando. Vou reiterar o que eu falei, já perdemos 2 companheiros, 2 guardas que pegaram o Covid no exercício da sua função, combatendo a pandemia, e vários outros estiveram internados e vários outros que estão hoje em casa no isolamento porque eles pegaram a questão do Covid. Então, senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência urgência, porque quando o projeto chegou aqui, o Bruno Lessa deu um parecer verbal, votamos em primeira com a comissão dando os pareceres verbais e nós conseguimos aprovar em primeira. Aí foi para algumas comissões para ter um intertício para poder votar. E até agora esse projeto não voltou. E nós temos 632 guardas que estão expostos aí ao risco de pegar novamente e ter pela primeira vez a questão do Covid. E nós temos uma fiscalização que está em números pequenos, são poucos fiscais, que a maioria são pessoas com mais de 60 anos, que estão em casa porque o decreto permite. Eu poderia estar em casa, mas eu prefiro fazer presencial, justamente para procurar o projeto, para que coloque em votação e que esse projeto possa se tornar lei. Acredito que o prefeito não vai criar obstáculo para que esse projeto possa ser votado, porque o impacto financeiro em cima da insalubridade é muito pouco para o risco que eles estão correndo. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência prioridade para que, enquanto perdurar essa pandemia, a Guarda Municipal possa ter essa tranquilidade, sabendo que eles estão trabalhando em locais de risco e eles vão ter o direito de receber justamente a insalubridade, que é justamente que diz o seguinte: onde você estiver em local de risco, correndo risco, tendo problema de pegar alguma pandemia, alguma coisa, eles têm o direito de receber. Então, senhor presidente, eu queria dizer aqui que eu sou solidário à Guarda Municipal, vou lutar para aprovar esse projeto e quando nós aprovarmos na Câmara, que eu tenho certeza que essa Câmara não vai se furtar desse compromisso de dar um pouco de tranquilidade, estabilidade para a Guarda Municipal, aí sim, vou trabalhar o Executivo para que sensibilizar o prefeito Rodrigo Neves, que eu acho que não tem muito que sensibilizar, eu acho que está estabelecido na lei lá, quando há uma pandemia, quem está de frente tem que ter esses recursos para que os guardas municipais possam ter esse direito. Então é isso, os fiscais também. Eu entrei com o primeiro projeto, entrei com o segundo, inclusive o Bruno deu parecer verbal favorável, inclusive parece que Vossa Excelência apresentou algumas emendas, tem alguma coisa em relação a isso? Então foi outro vereador. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, o vereador que estiver com esse projeto, que ele possa devolver
para que nós aprovemos essa lei, para que o prefeito possa sancionar e nesse percurso os guardas e os fiscais de postura possam ter direito ao que está estabelecido quando há uma pandemia. Muito obrigado. Dá uma parte Rapidamente, vereador Bruno, rapidamente, só um minutinho, para me retirar do vereador. Sandra Araújo, já falei, Leonardo Giordano, Renatinho do PSOL, vereador Paulo Eduardo, mais algum colega? Não. Então, queria pedir desculpa e dar a palavra ao vereador Bruno Neto, vereador. Brevíssima parte aqui ao vereador Galo. Parabenizar Vossa Excelência, já parabenizei, mas reforçar aqui a importância da iniciativa de Vossa Excelência, como Vossa Excelência mesmo colocou, eu aqui proferi parecer verbal em primeira discussão favorável e quero fazer coro em suas palavras, que são duas categorias que trabalham muito em prol da nossa cidade, em especial os guardas municipais, por quem eu tenho grande apreço na nossa cidade, estão no fronte. Infelizmente já perdemos guarda na pandemia, muitos pegaram Covid, então o projeto de Vossa Excelência é absolutamente correto e quero fazer, presidente Cal, coro às palavras do vereador Galo, que a gente possa votar esse projeto de segunda discussão, talvez amanhã, Galo. Eu acho que é importante que a gente vote logo esse projeto de iniciativa de Vossa Excelência, porque ele é um projeto importante para a nossa cidade. Tudo que é bom para a guarda, eu tenho uma convicção, é bom para Niterói. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, vereador. Então é isso, senhor presidente. Parece que o Paulo Eduardo, ele acabou de falar aqui comigo que o projeto está com ele, porque Paulo é muito técnico. Quando os projetos chegam no gabinete dele, então o parecer dele é diferente de outras comissões, porque ele analisa, pega os livros, vê a procedência, procura a procuradoria, para que seja embasado um parecer que possa dar sustentação a nós, vereadores, que apresentamos, e que a Procuradoria da Prefeitura não tenha a oportunidade para ser vetado. Então, eu queria pedir ao vereador, meu querido amigo Paulo Eduardo, para que ele possa urgentemente, se puder, dar o parecer hoje, para que amanhã, como o Bruno colocou aqui muito bem, possa ser votado e que nós coloquemos logo esse projeto para o Executivo para que ele seja logo sancionado e a Guarda Municipal e os fiscais possam exercer as suas funções com mais tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Registrar o vereador Rodrigo Fará. Mais algum vereador deseja usar o pequeno expediente? Então, vou ler aqui. Rapidamente, matéria só para ser lida. Projeto de lei 247/2020 do nobre vereador Beto. Passa a denominar-se Rua Lauro Nogueira Junger, atual Rua A, situada na gleba B da Estrada Caetano Monteiro, Largo da Batalha. Projeto só para Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Beto Della Pipa. Senhor presidente, nós aqui nessa casa, às vezes somos muito criticados quando a gente apresenta um projeto de lei dando um nome de rua. E o pessoal lá fora, que tenta chegar a essa casa, sempre critica. Mas é a importância de ter o nome da rua, da pessoa ter um endereço adequado, é muito importante. E essa homenagem aí, senhor presidente, é uma homenagem muito justa. O vereador Galo, como foi jogador de futebol e conheceu muito bem, conhece a família, o Lauro Junger, um grande atleta, foi vice-campeão brasileiro em 1985, aquele timaço que tinha um Banguna, né? Ali, 83, jogou no Vasco, 83, jogou no Náutico, 83, 84, ali, 85, e foi vice-campeão. Mas, aonde eu estou fazendo a homenagem, o Lauro tinha um terreno ali que ficou para a família, e sempre teve um campinho que ele sempre deixava ali para a comunidade usar. E ele pediu à família, o dia, se eu tiver aqui vender, eu vou fazer lá que seja uma área de lazer para a comunidade. E, infelizmente, o Lauro veio a falecer, infartou, morreu, nos deixou. Mas a família vendeu o terreno, mas só com uma condição, que o sonho do Lauro se realizasse e que essa área de lazer ficasse para a comunidade, ali do Largo da Batalha.
Então é uma homenagem justa. E eu não poderia deixar registrado aqui, senhor presidente. Parabéns, vereador. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Paulo Eduardo Gomes. Pela ordem, em relação à discussão anterior do projeto referente à insalubridade. A insalubridade pretendida pelo vereador Luiz Carlos Galo de Freitas em relação ao pessoal da guarda. O parecer é muito simples, sabe, Galo? Poderia ter sido dado na hora. Porque a principal barreira para a continuidade desse projeto seria a CCJ. E a CCJ deu um parecer que é constitucional, é legal, é tudo de bom no projeto. Eu não vou entrar no mérito, até porque no mérito eu concordo com a insalubridade, não só para a Guarda Municipal, como também concordo com a insalubridade para as pessoas da saúde que estão lutando por insalubridade há muito tempo. E o governo insiste o tempo inteiro em desconsiderar, mesmo em ambientes de pandemia, o governo desconsidera a necessidade de pagamento. A insalubridade não é algo que visa remediar, porque o ideal é que a gente elimine o perigo, elimine a insalubridade dos lugares insalubres, para que a saúde do trabalhador e as condições que levam ele a passar por perigo, um agente de trânsito, por exemplo, discussões na rua, num ambiente frenético de trânsito, corre risco de vida. E nós já vimos aqui, num determinado momento, um secretário ou uma secretária, não importa, fazendo críticas a um desejo legítimo dos agentes de trânsito de ter adicional de periculosidade. A gente vê de tudo. Então, adicionais de periculosidade e insalubridade não são para compensar o confronto com o risco ou do perigo ou confronto com o ambiente insalubre. É uma compensação que, longe de compensar a eventual perda de vida por perigo, longe de compensar doenças advindas da insalubridade, ela é algo que protege, de certa maneira, inclusive o reconhecimento, mais do que a grana, o reconhecimento da condição insalubre leva a uma aposentadoria menor em tempo de serviço, porque são pessoas que trabalharam durante um certo tempo, desta maneira, em condições insalubres. Então, o parecer vai ser muito simples, eu vou botar no papel, vai ser muito simples. Considerando o esgotamento da questão sob o ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade, constante do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, como no mérito a Comissão de Saúde concorda com a tese, o parecer acompanhando o projeto da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, nós vamos ver como é que isso vai chegar lá no governo. E nós vamos ver como vai voltar para cá. Eu quero ver qual é o parecer que a Comissão de Constituição e Justiça vai dar quando da análise da reação do governo a esse projeto em questão. Então, amanhã, com esse teor que eu digo aqui, o projeto estará para ser colocado em votação, vai depender da mesa diretora, ok? Com a palavra o vereador Renatino Pessol. Obrigado. Tá bom. Presidente, boa tarde aqui para todo mundo. Eu quero, na verdade, primeiramente discutir o projeto sobre o Beto da Pipa do nome de rua. O Beto não se encontra aqui, né? Ele estava aqui, falou sobre o nome de rua, eu queria dar a minha opinião, tá? E uma sugestão também, com certeza. Dificilmente eu dou nome de rua, só troquei o nome de rua uma vez só, enfim. Mas a gente quando faz isso, presidente, fiz uma vez, mas eu fiz uma sondagem com todos os moradores ali do lado adjacente, todos eles, se concordavam ou não, e eu tive a maioria concordando, quase 100% concordando, Galo, que não teria problema trocar o nome de rua. Tem que fazer isso. Eu não sei se o Beto da Pipa fez, acredito que sim.
Lógico, então, muitas das vezes, ele desagrada algumas pessoas que gostam, né, dos parentes e tal. Então, por isso que eu faço essa pesquisa para eu fazer um projeto de mudança de rua. Se for positivo, sim, eu dou entrada e tento aprovar aí com os colegas. Caso contrário, eu retiro o projeto de lei. Se for desagradar a sociedade, eu retiro o projeto de lei. Então, a minha opinião é essa. Eu vou ver. Pena que eu cheguei hoje aqui, já tinha votado isso aí. Mas, enfim. Mas eu espero que o Beto fez isso. E se não fez, daqui para frente, todos. Porque, afinal de contas, o nome de rua quem dá é o vereador mesmo. Se eu fosse presidente da casa, eu mudaria essa coisa. É uma questão do Poder Executivo mudar o nome de rua. Não vereador. Mas, se é o vereador, tem que fazer um grande apanhado com a sociedade para não desagradar ninguém. Ninguém. Essa é a minha opinião. E outra, presidente, sobre essa questão do projeto Galo aí, eu não vejo porquê. Eu quero acreditar na positividade da CCJ, que vai dar positivamente para aprovar esse projeto. Dá um parecer aí para que aprove esse projeto. Eu vejo o Galo lutando por essa lei, e não é de hoje, há muito tempo. Não é de hoje que o Galo luta por isso. E é uma lei que vai ajudar a cidade. Eu sou oposição, mas se for para ajudar a cidade, tem total solidariedade esse vereador do PSOL. Total solidariedade. Caso contrário, tem meu voto contrário. Então não é de hoje, presidente, que eu vejo o empenho do vereador Galo nesse sentido desse projeto. Então eu espero que seja legal para aprovar e contemplar a população de Niterói. Chega de sofrimento, o povo de Niterói. Nós não queremos isso. E o outro sentido, presidente, eu quero dizer, presidente, se votou hoje aí uma lei de um título de cidadão niteroense, há uma pessoa, presidente, que faz a maior diferença na saúde mental. Aliás, são todos que trabalham na saúde mental, Galo. Faz uma diferença linda. E esse título era para ser votado na semana passada. Porque moção e título não tem que ter o quórum necessário. É uma questão política. E foi impedido, entendeu? Eu fiquei muito triste com meu colega do partido, que pediu para que não fosse votado. E ainda, enfim, seria bom que tivesse votado naquele dia. Já estava dado o título à pessoa que faz um trabalho brilhante em relação à saúde mental, que se encontra em um momento delicado, presidente. A saúde mental encontra em um momento delicado. Instalação precária, telhado vazando, enfim, tem que fazer ali naquele hospital uma obra que contemple as pessoas. Paulo Velasco é médico, sabe com muita propriedade isso, porque nós somos contra, nós somos a favor do manicômio, não somos a favor do manicômio. Agora, tem pessoas e pessoas. Tem gente que, se não utilizar o medicamento, eles piram, já tem problema. Paulo Velasco é médico, não vai me deixar mentir aqui. Ele necessita de um espaço para ele ir lá buscar o remédio, fazer um tratamento, ter uma consulta com um psiquiatra. E nós temos, na saúde mental, bons psiquiatras. Ótimos psiquiatras. Portanto, presidente, a minha intenção é que a saúde mental seja tratada com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, porque, afinal de contas, é uma questão que vai contemplar todas e todos. Nesse Podia me dar a parte? Eu vou conceder a parte ao novo vereador Paulo Velasco, É só para poder, médico dessa é casa. só para poder colaborar com o colega. Orense de Freitas, lá chovia barbaridade. Foi reformado o hospital e foi reformado o ambulatório. A minha preocupação é só, você tem que dar condições, eu concordo com você na tua fala, nós temos que dar condições de trabalho ao profissional. Porque não tem como. Você faz a visita agora lá, vale a pena. Ou então no CPN.
Carlos Sortelli também. A condição de trabalho é primordial para o profissional trabalhar. Você está de parabéns. Obrigado, Paulo, obrigado. Eu quero dizer, se alimentar essa questão de quórum ou não quórum, eu vou até a última instância. Se alimentar essa questão, eu vou até a última instância e vou ver o que já votaram aqui, faltando quórum, só que moção e título não tem necessidade do quórum suficiente. É uma questão política. O Cal, como presidente da casa, Galo, uma pessoa antiga nessa casa, Paulo Eduardo, todos nós aqui sabemos disso. Nós sabemos disso, uma questão política. Enfim, eu espero que seja formulado o trabalho desse título, para a gente poder realizar o que a gente gosta, que quem trabalha nessa cidade merece ser contemplado, merece ser homenageado. Quem trabalha faz a grande diferença nessa cidade, presidente. Então, é isso é o que eu penso. Presidente, eu sou uma pessoa muito autêntica. Não faço mal para ninguém, presidente. Graças a Deus. Não faço mal para ninguém. Então, quero ver uma coisa tudo em harmonia. Se depender de mim, é só harmonia, é amor. Vossa Excelência é um excelente ser humano. Nada de ódio no coração. Não sou isso, não sou esse tipo de gente. Quero ver todo mundo bem, principalmente a nossa população que sofre muito. População menos favorecida, e tem seus direitos prejudicados, não seja respeitado e valorizado. E todo mundo tem que ser respeitado e valorizado. Então, presidente, é isso aí. Eu lhe agradeço a Vossa Excelência, presidente. Galo e Botafogo, como é que está? Vereador Paulo Eduardo já usou a palavra? Sim, sim, vou fazer uso da Vossa palavra. Excelência já usou a palavra, né? Eu já usei a palavra, mas agora vai entrar no pequeno expediente ou não? Não, Vossa Excelência já usou, quer usar de novo? Não, se Vossa Excelência estiver encerrado. Não, Vossa Excelência é o direito da palavra. Sim, mas é que eu gostaria de fazer uma discussão de primeiro expediente, para que Vossa Excelência não fique olhando o relógio o tempo todo e dizer que a questão de ordem está demorando muito tempo. Vai devagar, pode falar. Então, nós vamos abrir, com a sua ordem, abrir o pequeno expediente e as inscrições. Aqui é uma presidência democrática. Sim, eu sei disso. O vereador Renatinho vai escrever, mas quer escrever antes ou depois? Primeiro, Vossa Excelência então vamos escrever. Vamos lá. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o momento atual da disputa eleitoral. Algumas considerações muito breves sobre a disputa de vereadores. Eu acho que nenhum de nós que já tem mandato consegue ter uma visão clara do que vai ser essa eleição. Uma eleição em que teve mudanças para a escolha de vereador, onde as coligações na proporcional foram eliminadas, o que significa, ao contrário das eleições anteriores, que combinações entre partidos com afinidades ideológicas possibilitavam que, pela via da coligação, fossem eleitas pessoas que, isoladamente, nos seus partidos, não pudessem alcançar o tal quociente eleitoral. E foi assim que, na eleição passada e na atual legislatura, vários dos nossos colegas que estamos convivendo, depois que a eleição passa, cada um eleito é um voto. Não interessa se teve 10 mil, se teve 1000, se... Não, Paulo, não interessa nada. Mas o fato é que dos 21 vereadores, uma quantidade significativa de companheiros foram eleitos vereador com base na regra anterior, com base na coligação existente entre os partidos. Para eu citar alguém que eu gosto muito, e já estou com raiva que vai sair daqui ano que vem, então eu não posso perder a oportunidade de dar uma cutucada, graças ao meu querido vereador Bruno Lessa, foi eleito o poderoso, the powerful Mr. Charles Jordi. Veio para essa casa na esteira da coligação, capitaneada pelo Bruno. Isso é só para... Como ele não se incomoda com essa brincadeira, então eu não vou citar os outros exemplos, não interessa. O que interessa é que, na eleição passada, com base na regra anterior, 7 dos 21 vereadores se elegeram por conta da legenda. Essa é a regra do jogo. Se ela vale para todo mundo, não tem aqui crítica, tem uma constatação. A eleição
com a eliminação da coligação, faz com que que na eleição passada tivemos cerca de 400, dizem os colegas que fizeram levantamento, 400 candidatos a vereador, nessa eleição são 706 candidatos a vereador. O que significa que nenhum de nós tem capacidade antecipadamente de dizer o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Nós podemos ter uma combinação da nova regra com a pandemia, uma quantidade muito maior do que a média das abstenções até agora, o que significaria na prática diminuir o quociente eleitoral. Se o quociente eleitoral diminuir a tal ponto que caia dos 9, 10 mil da eleição, aproximadamente da eleição passada, alguém lembra, Bruno, lembra quanto foi da eleição passada? 12. 12,100. Digamos que caia para 10 ou abaixo de 10. Significa, na prática, que todos os partidos que apresentaram nominatas podem, na primeira rodada, fazer um vereador. E se cair mais ainda, existe a possibilidade que, além do PDT e do meu próprio partido, nós façamos uma quantidade maior de vereadores por conta da diminuição do quociente eleitoral. Mas ninguém sabe absolutamente nada. Agora, na eleição majoritária é que eu tenho, porque tem gente que ainda acredita em eleição, em pesquisa de vereador, etc. Pesquisa de vereador seria tão mais precisa quanto maior fosse a amostragem. Se a amostragem fosse 500 mil eleitores ou 300 mil eleitores, é evidente que a amostragem diria os eleitos. Uma amostragem de 500, 600, numa cidade de 513 mil habitantes, não significa absolutamente nada. É evidente que tem indícios de quem tem uma campanha mais presente na rua, quem tem menos, mas isso não significa absolutamente nada, haja vista surpresas que aconteceram em eleições anteriores. Né? E as surpresas são conhecidas de todos. Mas eu quero deter a minha observação crítica, dura e crítica, em relação às escaramuças que estão sendo feitas na eleição majoritária. Tem gente que acha que isso é choro de perdedor, choro de quem está atrás, etc. Eu acho um atentado à democracia você ter debates promovidos pela sociedade civil organizada e um dos candidatos, que é aquele que se julga vencedor, aquele que se julga não ser político, a vida inteira ocupou cargos por indicação política. Mas o tempo todo faz questão de dizer que é engenheiro, é um técnico e, portanto, não tem como participar de debates políticos. Não é verdade isso. Funcionário concursado da Secretaria de Meio Ambiente, ou do Rio, ou do Estado, do nosso Estado, ou do município, não sei de qual delas, desde que assumiu um cargo na Secretaria de Meio Ambiente, Axel passou por vários órgãos públicos por indicação. E quem aceita indicação para participação não tem esse papo de dizer que é técnico. Todo mundo sabe qual é a minha formação, todo mundo sabe qual é a formação dele, não interessa isso, a gente aqui é vereador. E no exercício de um cargo político, a gente é um agente político. Então não interessa qual é a minha formação. Não interessa qual é a formação de alguém que está no Poder Executivo. Está exercendo cargo político. Na verdade, a desculpa do técnico é a desculpa dada por vários dos candidatos. O Deuler é um deles, diz o tempo todo que é técnico. Eu não sou um técnico nas outras áreas, mas como eu sou um expert técnico na área de gestão de segurança, eu faço um paralelo e a partir desse paralelo eu capto as informações dos meus companheiros e com isso eu sei como lidar com qualquer coisa, saúde, educação, etc., porque eu sou um cara da segurança. E eu fiz gestão de segurança. A simpática Juliana Benício, idem a mesma coisa. Teve no último debate, eu e o Bruno estávamos lá, com toda a elegância. Ela é uma pessoa simpática, educada, e eu quero render todo o meu respeito à participação dela, independente de concordar ou não, uma pessoa simpática, delicada, bem preparada naquilo que ela se propôs a se preparar, mas que diz assim, entre os candidatos a prefeito, eu fui a única que passou, ela deu o nome de vestibular, uma sabatina, e daí? Um processo seletivo interno, onde ela foi sabatinada, logo, você, eleitor, vote em mim, porque eu passei por um processo seletivo intenso no Novo. O Novo faz processo seletivo para escolher. Então,
você tem nuances desse tipo na discussão do técnico versus o político. Não tem. Todos que estão participando do processo eleitoral, independente de nós concordarmos com as ideias, até o louco do candidato que se diz Bolsonaro, aliás, está um pau danado, quem está acompanhando os debates, para ver quem é mais Bolsonaro. É uma loucura. É o menino, o ventríloco, o boneco do ventríloco Jordi, que fica o tempo todo no debate, no zap, mandando para ele. Você não estava vendo, estava uma posição estratégica no Praia Clube. Aliás, você saiu antes de começar. É o tempo todo o Jordi lá mandando zap para o candidato dele. O candidato dele não sabia se concentrava no debate ou não, porque é um boneco de ventríloco. Mas, independentemente disso, as pessoas estão concorrendo e indo ao debate e se expondo. Né? Felipe não foi aos primeiros, já foi em todos, a partir de um determinado momento foi aos debates, mas o Axel não vai aos debates. E se tem uma aposta de que não precisa ir ao debate porque, ao contrário do que nós assistimos, Bruno sabe disso, porque participou acompanhando o debate presencialmente, não é verdade que o Axel, se participasse do debate, seria alvo de ataques indefensáveis. Não é verdade. As pessoas estão discutindo o programa. As pessoas querem saber por que Axel promete agora, no meio ambiente, por exemplo, sanear as lagoas. Quantos anos o verde, Axel, que agora é PDT, porque também não tem problema, é verde até ontem, até anteontem, etc., é verde. Quanto tempo ele esteve no governo e em quanto tempo nós assistimos à permanência da degradação do sistema lagular de Niterói? Não trocou absolutamente nada. Então o Axel, que é o técnico, está há 8 anos completando o governo. Na primeira metade desse ciclo do Rodrigo, ele ocupou, criado por essa casa, aprovado por essa casa na reforma administrativa de Rodrigo Neves, estava lá o escritório de gerência de projetos, o EGP. Entregue ao Axel para que ele gerenciasse os projetos da prefeitura, por conta da presumida competência dele por ser um técnico. Mas ele exerceu um cargo. É dele, ou do grupo e da equipe dele formada, que todos os projetos envolvendo engenharia transoceânica, o empréstimo da Caixa Econômica, o empréstimo da CAF de 100 milhões de dólares, todos eles passaram pela mão dele. E o que ele fez em relação a isso? O sistema de ciclovias, nós estamos fazendo alargamento pedido pelo Galo há muitos anos. Aliás, Galo, eu nem fiz essa fofoca com você, porque eu sei que você, como eu, está meio irritado. E é interessante, o Galo tem uma quantidade enorme de mandatos. A vida inteira identificado com o Ingá. Apesar de algumas eleições eu ter tido no Ingá mais votos do que ele. Mas o pessoal diz, ele é vereador do Ingá, vereador do Ingá, vereador do Ingá. Tem, né, Rob? Várias eleições, não são tantas assim. Tive votação equivalente, porque o eleitorado do Galo é de alguém que se identifica com ele, pelo que ele foi ao longo do tempo, e por ele ser morador do Ingá. Assim como o Bagueirão, é o rei do Barreto. E assim como outros são reis de vários lugares. O Cal, nem vou falar o Cal, é o rei da ilha, é o rei da ilha. Vossa Excelência está enganado. Eu fui o maior jogador da ilha. É o mais votado da ilha, mas não é o rei da ilha. Não. Eu fui o maior jogador da ilha. Ah, esse é o problema. São resquícios da vitoriosa jogador de quê? De carta e de baralho. Muito bem. Então, na verdade, o que nós temos nessa eleição é uma mistificação daquilo que se considera, segundo o olhar de quem, de maneira prepotente ou arrogante, se considera vencedor no primeiro turno. Não vai vencer no primeiro turno. E para piorar as coisas, e essa é a principal advertência que eu gostaria de fazer, é a seguinte: uma pesquisa absolutamente fraudulenta, contratada, pelo que nós sabemos agora, mais recentemente, pelo Deuler, pode até ter um sentido diferente do que ele estava objetivando quando contratou a pesquisa fraudulenta. Está sendo investigado pela Justiça e pelo próprio pessoal que entrou com uma ação para cancelar e para evitar a publicação da pesquisa. Está sendo investigado as relações da empresa que fez a pesquisa
E está sendo também analisadas as razões pelas quais a pesquisa foi feita e em que base ela foi feita. Mas o que essa pesquisa aqui coloca absurdamente? Porque uma coisa é eu querer que o meu candidato passe à frente da candidatura do Felipe e do Bruno. É claro que eu quero. É claro que eu e o Renatinho queremos o Flávio e a Josiane no segundo turno. Agora, eu jamais poderei admitir que seja concebida uma pesquisa em que o Felipe, que estava lá na frente, com um grande recall na disputa final da última eleição, sumiram os votos do Felipe. O que é isso, cara? Pelo menos teria que ter um mínimo de consideração. O Flávio, que é o nosso candidato, Bruno, na eleição passada, na antivéspera, hein? O Flávio não pode ter 2% na pesquisa. E na eleição passada, na antivéspera da eleição, o Flávio tinha 6, terminou com 20. E aí, o que essa pesquisa, Bruno, e é evidente que no debate último que teve da CDL, para o qual também o Axel não foi, e o Flávio denunciou essa pesquisa, o que essa pesquisa pode provocar numa população que julga que não tem nada a ver com a vida dela política, que quem exerce cargo na política não presta, não tem o que fazer na vida, etc. Nós somos, segundo o senso comum de uma boa parte da população, nós somos imprestáveis. É isso que a gente vê. Mas o que leva uma população eventualmente com medo? Porque a turma do Bolsonaro não é em Niterói. Ainda mais com as sucessivas bobagens do Bolsonaro. Que teve a coragem, não sei se bebeu, ou tomou um chá de orégano estragado, ou se estava drogado, ou se é uma combinação de burrice e droga ao mesmo tempo, chega e se dirige ao povo brasileiro dizendo que o povo brasileiro é uma cambada de maricas. O que é isso, cara? O presidente da República. E os Estados Unidos vai resolver na pólvora. A questão da Amazônia, quer dizer, absolutamente patético, absolutamente tosco, ignorante. Alguém que nos envergonha no mundo inteiro. É esse o papel do Bolsonaro. Agora, as pessoas que em Niterói são bolsonaristas, e não tem nenhuma crítica, não, as pessoas têm o direito de ser o que está diminuindo, mas as pessoas, Galo, têm o direito de ser o que elas quiserem. Toda família tem alguém que é, inclusive a minha. Então, para que não fique dizendo, isso daí é uma coisa daqui, da acolá. Não. Em toda família tem alguém que acredita fielmente no Bolsonaro, que consegue encontrar explicações para tudo que é bobagem que ele faz. Agora, essa população, que nós somos mais de 70%, que se envergonha com o presidente da República que nós temos, que não quer pessoas com pensamento parecido ao Bolsonaro, seja de uma candidatura, seja de outra candidatura. Quando vem que um bolsonarista está na frente, o objetivo é enganar as pessoas que não querem ninguém parecido com o Bolsonaro e tentem votar no primeiro turno para liquidar a fatura. Não tem que acreditar nessa onda. Eleição em 2 turnos, e é evidente que o Flávio não tem o que a pesquisa aponta que ele tem. É evidente que o Felipe não tem na pesquisa o que é apontado pela pesquisa. E o que nós temos que até o domingo, o tempo todo insistir que eleição não se ganha de véspera. Eu ouço, passo na rua e digo assim, Paulo já está eleito. Aí eu pergunto, qual é a conta de cadeira de poupança onde os meus votos estão depositados, cara? Cadê a conta? Você teve tantos na eleição de tal, e nas eleições, etc, etc. E daí? E daí? Quem diz que o eleitor que votou numa eleição, há 2 eleições atrás, 3 eleições atrás, e que depositaram o voto em você, quem diz que ele continua contente e fiel ao voto em você? Tem um monte de gente que acha que não vota mais em mim, porque acredita que em 2016, quando daquela eleição, eu era um daqueles que queria fazer menino virar menina e menina virar menino. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se a loucura e a ignorância perpassam uma parcela da população de Niterói, que apesar de ter um altíssimo IDH, apesar de ter uma renda, a maior do Brasil, a renda
per capita da população de Niterói em termos relativos é a maior do Brasil, é a maior concentração de classe A do Brasil. Esse dado não é do PSOL, é do IPEA, é do IBGE. O que eu posso fazer se estas pessoas acham que não precisam nem de vereador nem de prefeito, desde que os seus carros de luxo possam circular pela cidade em cima de asfalto bem lisinho, etc. O resto não interessa. O resto não interessa. Eu vi agora há pouco, fizemos um papel específico sobre a defesa do SUS. O Bolsonaro anunciou que quer privatizar, Paulo Velasco acompanhou isso, que ele quer privatizar a atenção básica. Sabe o que significa atenção básica no município de Niterói? Significa o programa médico de família. E mais as policlínicas que servem de articulação na rede. O que significa o Bolsonaro dizer que quer a privatização? E você vê o Paulo Guedes, aquele representante de banqueiro, dizendo que, ora, tenho 4.000 unidades básicas para serem construídas no Brasil, e não tenho dinheiro, então eu preciso obter a ajuda da iniciativa privada para privatizar. A iniciativa privada vai privatizar, construir o prédio, botar dinheiro e depois não vai explorar o serviço? Então você tem coisas que significam... Claro, deixa eu só terminar esse raciocínio. No caso específico de Niterói, o programa médico de família, Bruno, lá atrás, ele mudou o nome. Ele deixou de ser programa médico de família e passou a ser programa saúde da família. O porquê disso? Não foi apenas um apelido, um nome novo. É porque é uma referência nacional e a condição, mudando o protocolo e mudando a organização, era a condição para que o governo federal colocasse grana. Não que Niterói não possa ter grana suficiente para bancar, mas ao migrar de programa médico de família para programa saúde da família, o governo federal passou a alocar recursos. Isso não significa que se a gente abrisse mão dos recursos do governo federal não pudesse ter, desde que a gente diminua a secretaria, etc, etc. Então, na verdade, eu acho que a população de Niterói tem que ter consciência de que Niterói é uma cidade rica, isso está sendo reconhecido por todos. O problema é que nós temos visões diferenciadas de como gastar esse dinheiro. Saiu a matéria, e eu vou passar a parte, saiu a matéria, não sei se foi Folha de São Paulo ou Globo, dando conta que o levantamento... E eu vou, na hora que o Bruno estiver falando, eu vou tentar recuperar a notícia aqui, de que a quantidade de cargos comissionados da Prefeitura de Niterói ocupam ou consomem uma parte significativa do orçamento. É evidente que se a gente puder racionalizar, eu vou tentar ver aqui qual é o artigo, se a gente puder racionalizar isso, e a gente vai, pelo menos no nosso programa, racionalizar isso, não dá para ter a quantidade de cargos comissionados na rua, e a gente tentar descobrir o que eles fazem ao longo do tempo, e vários deles, uma grande parte deles, não faz absolutamente nada. Então, o que a população precisa encarar é que uma eleição em 2 turnos é uma eleição em que, no primeiro turno, eu voto naquele candidato, naquele programa que eu mais concordar. E se o programa que eu defendo, seja do meu partido, do partido da coligação do Bruno, não for o vencedor, não chegar ao segundo turno, aí no segundo turno nós fazemos a opção tal qual foi feita na eleição passada. Concedo a parte ao Bruno. Agradeço a vossa... Tá ruim esse microfone? Alô, alô? Bom, foi. Eu agradeço Vossa Excelência pela parte concedida. Eu queria dizer primeiro que, enfim, todos sabem na cidade, na Câmara, que eu concorro hoje à vice-prefeitura na chapa do Felipe Peixoto, candidato a prefeito. E mantenho o exercício do meu mandato e estou aqui em todas as sessões plenárias. Galo é testemunha, Paulo, Cal, Renatinho e Paulo Eduardo, que são os vereadores que fisicamente têm sido mais presentes na Câmara, junto comigo. Eu não tenho faltado uma sessão por motivo de campanha eleitoral, e acho que todos os meus colegas são testemunhas, porque eu acredito que, dentro do nosso exercício funcional, parlamentar, é nossa obrigação estar presente na sessão plenária. E, diante do exercício do mandato, na sessão plenária, eu tenho evitado falar do processo eleitoral durante o espaço da sessão, porque eu acho que aqui é um espaço que deve ser
reservado essencialmente para a gente debater os problemas da cidade, as questões da Guarda Municipal, como o Galo colocou hoje aqui, e tantas outras que, em que pese a gente está durante um processo eleitoral, Paulo Eduardo tem debatido, Renatinho debatido, os nossos outros colegas debatido, questões legislativas pertinentes à cidade. No processo legislativo, a gente tem utilizado o ambiente da sessão plenária para poder discutir os assuntos da cidade. Portanto, todos os meus colegas são também testemunhas, não apenas da minha assiduidade, como também do fato de eu não ter nada discutido do processo eleitoral durante as sessões plenárias, apenas discutido os assuntos da cidade. Mas eu, nessa parte, a Vossa Excelência, vereador Paulo Eduardo, eu me sinto aqui na obrigação de dizer duas coisas. Primeiro, eu particularmente nunca acreditei muito em pesquisa. Apesar de existir uma metodologia técnica por trás, a minha experiência pessoal com pesquisa é muito ruim, porque em 2008, na semana da eleição, saiu uma pesquisa do instituto chamado IBPS, eu estava em 6º lugar e perdi a eleição. E em 2012, na semana da eleição, saiu uma pesquisa do instituto que eu não lembro o nome, eu não era nem citado, e eu ganhei a eleição. Então, a minha experiência pessoal com pesquisa me faz crer que não é a coisa mais acertada do mundo. E se tem uma instituição que vem perdendo credibilidade ao longo dos últimos anos no Brasil, são os institutos de pesquisa. Né? O Wilson Witzel, no sábado, véspera da eleição, tinha 5%, 6%, no domingo tem 41%. É um negócio assim, assustador. Até agora, talvez isso não seja só uma coisa do Brasil. Se a gente for olhar lá para o Trump e Biden, os institutos estavam que ia ser com uma folga muito grande, e o Biden ganhou, mas foi apertado, não foi com uma folga muito grande. Então, assim, eu particularmente acho que o eleitor não decide o voto com base em pesquisa, e acho que essas pesquisas, elas são tão bizonhas do ponto de vista do resultado que saem, que elas ficam na bolha do político. Eu acho que o eleitor não capta aquilo ali. O eleitor vota em quem acha mais preparado, em quem conhece, em quem acha mais sério. E eu só queria, sobre pesquisa, Paulo, destacar uma coisa, que eu acho que é atentatória ao bom senso, à razoabilidade e à legalidade. As pesquisas do Instituto GERP, que foram divulgadas até aqui, elas são encomendadas pelo próprio Instituto, ao custo de R$ 5.000. A gente sabe que uma pesquisa não custa R$ 5.000. Galo disputou majoritária, eu estou disputando majoritária, Paulo disputou majoritária. A gente sabe que não custa isso. E eu fico me perguntando, por que o Instituto contrata ele mesmo para fazer uma pesquisa? E sai no portal de notícias que todos nós sabemos que é ligado ao governo. Todos nós sabemos que o Plantão em Foco, que eu acho até que tem uma cobertura correta da Câmara, eu de quando em quando eles me ligam, eu falo dos meus projetos e tal, mas todo mundo sabe que o Plantão em Foco tem ligação com o governo. Isso é um fato claro para todo mundo. E aí o Instituto se contrata por R$ 5.000 e a pesquisa só sai no Plantão em Foco. É muito estranho. Desculpem, mas é muito estranho. É muito esquisito. E vai vir outra na sexta-feira, que já está encomendada, que vai ser a mesma coisa, certamente vai sair no Plantão em Foco. Então isso, sai uma matéria no Globo, tem umas 3 semanas, que isso tem sido denunciado no Brasil inteiro. Porque isso é uma forma de caixa 2 de campanha. Um sujeito oculto quer pagar uma pesquisa, vai lá e dá um dinheiro no Instituto de Pesquisa e não pega a nota fiscal, e o Instituto inventa que ele está se contratando por um valor mínimo, que é um valor que não paga uma pesquisa. Então, só queria, Paulo, sobre pesquisa, destacar isso. E eu queria, na fala de Vossa Excelência, dizer que eu fico muito triste com a ausência do Axel nos debates. Um debate eleitoral, um debate político, é o momento de pontuar as suas opiniões. E dentro das suas opiniões, é evidente que há divergência entre os candidatos. Se todos pensassem rigorosamente a mesma coisa sobre tudo, teria um só candidato, não teria eleição. Agora,
quem assistiu os debates, evidente pode ter tido ali uma rusga entre o Alan e o Deuler, em disputa desse voto mais próximo do Bolsonaro. O Felipe e o Flávio ontem discordaram com relação à proposta do Felipe, que foi uma ideia minha, da Agência de Fomento Municipal. Eu acho que o Flávio está errado na interpretação dele da Resolução 2828 do Banco Central. Eu acho que é possível fazer. A Juliana e o Flávio também discordaram sobre desemprego estrutural e conjuntural, quais seriam as formas de mitigar e de resolver o problema do desemprego. Enfim, faz parte. O que para mim é inimaginável é um candidato não falar numa campanha eleitoral. Eu fico me perguntando, vereador Renatinho, o que o Axel pensa da cidade? O que ele acha da rede do médico de família? Como ele acha que devemos melhorar a educação? Qual a opinião dele concreta sobre a forma com que o governo lidou com o problema da Lagoa? Eu queria minimamente entender como ele pensa sobre a cidade. Não estar presente em debate é muito ruim. O Rodrigo ia nos debates. O Rodrigo ia nos debates, com o Felipe e com o Flávio. E eram debates onde se tinha, evidentemente, disputas, críticas, mas colocavam suas visões de cidade. Então é muito ruim para a cidade um candidato não ir ao debate. Muito ruim, muito triste para a cidade. Eu acho que é um ato de covardia fugir do debate. Eu não sei se é porque o debate proíbe ponto eletrônico, né? Talvez se tivesse ponto eletrônico e o Axel pudesse ouvir o Rodrigo, talvez ele fosse aos debates. Talvez pudesse atender o celular, o Axel fosse aos debates. Mas fugir do debate é muito feio. Quem quer ser prefeito, quem quer discutir a cidade, quem quer governar a cidade, tem que estar disposto a discuti-la, tem que estar disposto a ouvir. Até porque, Paulo, é porque a política no Brasil perdeu civilidade ao longo dos últimos anos. Não é só por causa do Bolsonaro, não. A política está muito extremada. A esquerda tem os erros dela, a direita tem os erros dela. Agora o momento eleitoral é o momento de cada um colocar as suas ideias. E quem ganhar a eleição deve, inclusive, se valer das boas ideias dos candidatos derrotados para implementá-las enquanto política pública. Isso não é feio, não, pô. Isso é democracia. Então é muito ruim para a cidade a ausência do Axel nos debates. Eu, particularmente, acho que ele não vai aos debates porque ele é um cara despreparado. Eu acho que o Axel é uma figura despreparada. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor sobre o caráter dele. Não estou fazendo juízo de valor sobre a honra dele. Mas eu acho que ele é uma figura despreparada. Eu acho que ele não tem a menor condição de ser prefeito de Niterói. A menor condição. O niteroense não pode ser tutelado. Essa coisa de candidato poste, já vimos que não dá. É Dilma, é Pezão. Onde é que está caminhando a coisa? Então, assim, eu e o Felipe, Paulo, e mais uma vez, eu não estava falando de eleição aqui na Câmara, meus colegas são testemunhas. Eu e o Felipe, a gente está muito feliz com essa campanha. Com toda a dificuldade da pandemia, o carinho com que as pessoas nos tratam na rua é excepcional. A forma calorosa como nós somos recebidos, da esquina mais nobre da Moreira César, ao alto de todas as comunidades, de todos os morros e favelas dessa cidade, nós temos sido recebidos de forma excepcional pelas pessoas. Então, numa democracia, a gente vai seguir construindo a nossa campanha e a população vai escolher o futuro dela nos próximos 3, 4 dias, no domingo, dia 15 de novembro. Vai escolher os 21 vereadores que vão ocupar essa casa. E eu tenho dito muito que a eleição de vereador talvez é mais importante do que a eleição de prefeito. A eleição de vereador é uma eleição muito importante. E vai escolher o futuro prefeito de Niterói. Então, eu estou fazendo essas considerações para Vossa Excelência para concordar com Vossa Excelência na questão da... E vai escolher o vice também. E vai escolher o vice. Mas o vice, por decorrência do prefeito, a eleição de vice já foi um dia no Brasil em separada. Isso é só uma homenagem a você. Obrigado, vereador. Obrigado pelo carinho, meu amigo. Então, eu lamento muito
a ausência do Axel nos debates. Queria entender um pouco o que o Axel pensa da cidade, né? Acho que ele fala pouco. Na rua, engraçado também, Galo, uma coisa, candidatos se encontram na rua fazendo campanha. Eu já encontrei todo mundo, eu só não encontro o Axel. Hoje eu passei pelo Flávio Serafim na rua, eu estava panfletando, em frente ao Shopping Caraí. As pessoas brincam que é meu ponto de panfletagem, não é meu, a rua é pública, mas eu gosto muito de ficar ali. Passou o Flávio, o Freixo e o nosso ex-companheiro Henrique Vieira, que é uma pessoa que todos aqui sabem da estima e da amizade que eu construí com o Henrique enquanto fomos vereadores juntos. Conversamos um pouco e tal, e eles seguiram a vida deles, eu segui a minha, e por aí vai. Eu não vejo o Axel. O Axel está sempre do lado do Rodrigo, está sempre do lado do Rodrigo. Eu acho que ele não vai nem nas reuniões dos vereadores que o apoiam. Então, assim, eu acho que é constrangedor. Eu particularmente, que estou na política há 8 anos, estou no meu 2º mandato, eu não toparia um papel desse. De ser um candidato ali, quase que decorativo, porque a gente sabe que não é ele que vai tocar as coisas na cidade, né? Eu não toparia esse papel. Mas, enfim, que venham os debates do 2º turno, vereador Paulo Eduardo. Desculpa a parte longa. Não havendo mais oradores. Eu vou cumprimentar. Vossa Excelência está com algum furor estomacal ou intestinal. Deve ter algum programa especial na ilha esperando o vereador Cal. Não. The Island King. Conception Island King. É o Mr. Mas ele está no sapê também agora. Parlamento americano, brasileiro. Não, mas Morro de São Lourenço. É só Ele é polivalente. Eu tenho uma interpretação do que na cabeça do Axel. E aí, presidente Cal, é importante que Vossa Excelência ouça o que eu vou dizer. Até porque, para que ninguém diga que eu não falei de flores na hora que era adequado para falar de flores. Você sabe, vereador Galo, vereador Bruno Lessa, vereador Renatinho, Paulo Velasco, eu acho que o João Gustavo está lá. Às vezes eu tenho a sensação que o Axel, sabe, o Bruno, pensa assim, mas para que eu preciso ir lá? O meu Bagueira é um controlador da Câmara. O Bagueira controla a Câmara. E qualquer que seja a composição, atual já é, e a composição futura da Câmara de Vereadores de Niterói, a Bagueira vai controlar. Então quem tem um vice bagueiral não precisa ficar se expondo a essas discussões com esses políticos. Porque eu sou um técnico. E eu vou resolver as coisas na técnica. E as coisas da política, o Bagueira, que já manda na Câmara atual, como vice-prefeito, vai mandar mais ainda. Aliás, com o aval dos vereadores, o Bagueira conseguiu a proeza de acumular vários cargos simultaneamente. Deputado, presidente da Câmara, secretário executivo da Prefeitura e tudo mais. E agora, já foi prefeito. Aliás, como prefeito, não me canso de dizer que ele tomou uma atitude importantíssima na inclusão de mais 1.000 trabalhadores na saúde, na educação, que se o Rodrigo estivesse no exercício do mandato, muito provavelmente esses trabalhadores teriam que continuar lutando na justiça para entrar. E o Bagueira, no exercício, é evidente que teve o aval de todos nós para aquela atitude, teve o aval da justiça que dizia que tinha que entrar, mas a bem da verdade é isso. Mas eu tenho a sensação que o Axel fala, não preciso ficar dando bola para esse tal de Galo. Paulo Eduardo nem se fala. Que fica dizendo que não existia, que existia plano, dando conta que o mergulhão foi feito para ter uma praça em cima. Esse é o Axel, o verde. Quem estudou seriamente o PIT do João, o PDDT do Godofredo e o plano Lerner, sabe muito bem que esse mergulhão foi feito para ter na superfície, por baixo, o desvio dos carros. E na superfície, uma estação de ônibus de integração. Zona Norte, Zona Sul e Centro. Com Amaral Peixoto e mão dupla, para ônibus. E veio o cara dizendo, não, Paulo, não tem nenhum plano na cidade de Niterói que considere que aqui é uma estação de ônibus. Quer dizer, nós fizemos um mergulhão para ter uma praça em cima. Coisa de maluco. Rapaz. E esse é o técnico, que não se deu ao trabalho sequer de analisar, enquanto gerente do escritório de gerência de projeto,
estudar os projetos de mobilidade da cidade, que vem desde o João, passando por Godofredo e passando pelo próprio Jorge Roberto. Então, na verdade, eu acho que o Axel se fia, e cá entre nós talvez o próprio Rodrigo, que tenha um vice-Bagueira, em ganhando a prefeitura, que, controlador da Câmara no dia de hoje, vai continuar controlando, porque provavelmente ele tem uma bola de cristal, Bruno, e sabe que a nova composição da Câmara vai ser totalmente governista. Não sei. Quem de nós sabe o que vai acontecer nessa eleição? Eu vejo vários candidatos a vereador com um ânimo danado, com uma expectativa enorme que se elejam vereadores. Outro dia eu estava vendo uma menina muito interessante, romântica e jovem, do Partido Verde, e eu disse para ela, não, você tem que ter garra mesmo, é isso. Eu participei de um fórum em que eu era o único vereador. E um monte de candidatos no Bahia, eu fico ouvindo as pessoas sonhando que isso daqui você pode fazer revolution. A Chamber Revolution, impossível fazer. Essa Câmara só terá transparência, essa Câmara só exigirá do prefeito que ele tenha transparência perante a população o dia que dos 21 a gente elegeu 11 com independência. Porque o dia que o prefeito precisar do apoio, terá o apoio de 21, mas o dia que precisar de uma CPI, teremos 7 assinaturas para fazer uma CPI. Aí eu estava dizendo para ela, agora, lanço um desafio a você, peça à grande liderança do Partido Verde, na Câmara, que assine o compromisso com a transparência e que comece dizendo onde ele está fazendo campanha durante o processo eleitoral. Ele está fazendo campanha aonde? Pergunte ao que ele faz, se ele ousar assinar, o que ele faz tanto tempo na Secretaria de Urbanismo, muito mais tempo na Secretaria de Urbanismo do que na Câmara de Vereadores. Porque no duro, é um representante do mercado, é um representante dos negócios do mercado. E não fala sequer que o mercado tem que construir prédios com teto verde, porque ele é verde. Na realidade, ele defende uma política de ocupação do território que é mais concreto e menos verde. Pedi a ela, pede para o seu maior representante do Partido Verde, aquele que ocupa o lugar, Leandro Portugal, se ele assina o compromisso com a transparência. E pergunta para ele onde ele está fazendo campanha. É lugares que você nem imagina que ele esteja fazendo campanha, carta de voto. Ele e tantos outros que fazem acertos inconfessáveis e nada republicanos para poder entrar em comunidades conflagradas e pegar voto das pessoas. Pega voto da pobreza, se elege com o voto da pobreza e chega aqui e trafica o tempo todo para os ricos e para os interesses do rico. Essa é a discussão. Então não sei por que há uma aposta grande de que a próxima Câmara de Vereadores de Niterói, hein? Sim, eles estão imaginando que o Bagueira, que já é o rei da Câmara, o Bagueira tem uma excelente relação humana com os seus colegas. A gente tem divergência, é claro, eu discordo de coisas que o Cal faz, nós temos uma relação fraterna e urbana entre os vereadores. Mas alguém imaginar que o Bagueira como vice vai dominar a Câmara de Vereadores e o Axel não precisa ser político para tratar das questões da cidade, está enganado. É uma incógnita o que essa Câmara vai ser. Nós podemos ter, não acredito que uma renovação muito grande, mas nós vamos ter pessoas novas e pode ser que essas pessoas com cara nova tragam também hábitos novos. E hábitos novos significa, eu olho para mim e faço uma autocrítica, eu acho que eu tenho hábitos absolutamente antigos e ao mesmo tempo modernos. Tudo que o prefeito precisar de apoio terá um apoio da bancada do pessoal. O que ele precisar de crítica terá crítica do pessoal. Isso significa independência. Um poder legislativo é aquele que ajuda incondicionalmente quando a ajuda e o apoio é merecido e que faz radical oposição quando as atitudes do prefeito necessitar e obrigar a gente a fazer oposição. Então, para fechar, presidente Paulo Velasco. A presença do vereador Emanuel Rocha. Ok. Para fechar, eu conclamo a população a que vote no candidato ou no programa que melhor atender às suas expectativas de uma Niterói. Quem acha que a administração Rodrigo, especialmente a administração pós-pandemia, porque até parece que os 8 anos do governo Rodrigo, não tem falcatrua na Transoceânica, não tem o caso da Prole,
não tem várias delações premiadas a serem enfrentadas, e todo mundo analisa o governo Rodrigo por aquela fase em que nós todos estivemos junto com ele, apoiando ele, que foi a fase da pandemia, que é papel de qualquer parlamento responsável. Agora, se as pessoas acharem que não tem problema, roubalheira nos 7 anos de Transoceânica, Prole, etc., e acha que o programa e a cidade de Niterói deve continuar dessa maneira, que vote no Axel. Agora, vote na chapa do Felipe, vote na chapa do Flávio, da Juliana Benício, se achar o melhor. E aqueles que forem para o segundo turno, a partir dessa discussão, vão ter obrigatoriamente debates em que o Axel não vai mais poder fugir. Não dá para, num segundo turno, o Axel ficar imaginando que ele vai dizer-se um técnico e não participar de debate para explicar todas as contradições do governo, especialmente as contradições do governo que tem um verde, que era do Partido Verde, que virou PDT e que agora é o candidato do PDT na cidade. Então, essas são as discussões. Então, primeiro turno, votem nos programas e nos candidatos, prefeito e vice-prefeito, que no nosso caso a gente chama de co-prefeita, vote naquela chapa que você acha melhor. Se a sua chapa for para o segundo turno, você ficará feliz. Se ela não for, aí você vai ser obrigado a fazer uma segunda escolha, que é aquele, entre os programas apresentados, aquele que melhor representará a cidade. Presidente, obrigado, desculpe, obrigado pela tolerância, eu agradeço a parte das pessoas. Como último orador dessa Presidente, tarde... se o vereador Renatinho me permitir um breve pela ordem antes da fala dele. Prazer, Bruno, prazer. Presidente, e queria aqui pedir também, vereador Paulo Eduardo, um minuto de vossa atenção, trazendo um pouco novamente o debate para os assuntos da cidade. Ontem, e eu não tive a oportunidade de falar sobre isso ainda, foi publicado nos autos oficiais do município a prorrogação do contrato com a OS Viva Rio de operacionalização, funcionamento do Hospital Oceânico por mais 3 meses. Isso, assinatura 3 de outubro, pelo valor de R$ 29.268.000. Queria sugerir a Vossa Excelência, Paulo, que pudesse, junto à mesa diretora, ao líder de governo, encaminhar pela Comissão de Saúde um convite ao secretário de Saúde para que possa vir na casa na semana que vem, para que a gente possa fazer um apanhado dos primeiros 6 meses de contrato. Porque é importante a gente saber qual era o número total de leite, quantos leites vezes dia, porque o custo do leite é por diária, o vereador Paulo Eduardo sabe bem disso, o custo do leite é por... Então, quantas diárias de leite foram utilizadas ao longo desses 6 meses, para que a gente possa ter a informação se de fato os 58 milhões do primeiro contrato, que se eu não me engano o prazo era de 6 meses, se de fato esse valor foi integralmente quitado ou se parte desse valor não chegou a ser quitado, fruto de uma diminuição dos casos nos meses em especial de agosto e setembro. Então, queria solicitar a Vossa Excelência que encaminhasse isso pela Comissão de Saúde. É evidente que a gente defende a permanência do Hospital Oceânico funcionando, ninguém tem dúvida sobre isso, mas acho, Galo, que fazer essa reunião de avaliação do primeiro contrato com a OAS, de como foi o cumprimento do que estava lá estabelecido, é importante dentro da nossa capacidade de fiscalização do Executivo. Obrigado, vereador Renatinho. Olha, meu irmãozinho. Como último orador nessa tarde e noite, companheiro do PSOL, vereador Renatinho. Bom, gente, boa noite aqui para todo mundo. As pessoas que estão em casa também nos assistindo. Eu quero manifestar a minha revolta, que não é de hoje, relacionado, presidente, à tremenda omissão do governo municipal em relação à construção de um deck ou de uma esteira em todas as praias de Niterói, relacionado a facilitar a vida. Não é facilitar, não, é dar o direito à vida das pessoas
cadeirante com deficiência. A verdadeira acessibilidade que não existe nas praias de Niterói. Principalmente aos cadeirantes. Eu ando de muleta há mais de 60 anos. Tem dificuldade? Tem. Eu vou andar na praia, na areia, a muleta afunda, mas eu chego até a água. E um cadeirante? Como que um cadeirante consegue tomar um banho com a tua própria vontade? Vai depender de um colega, de um amigo, de um parente, de um irmão, de uma irmã, para ele chegar até a água. Isso não é de hoje. Isso não é. Eu venho cobrando isso aqui desde 2001. Já se passaram praticamente 20 anos, presidente. 20 anos que todos os cadeirantes da cidade, que não são poucos, que não conseguem tomar um banho por tua iniciativa própria, nas praias, segundo os médicos, faz um bem tremendo para a vida das pessoas, um banho de mar. E todos os cadeirantes dessa cidade não têm esse direito, por falta de consciência do poder municipal. E não é só o Rodrigo, não. Jorge e os outros governos que não tiveram uma iniciativa de fazer isso. E uma cidade rica, uma cidade com orçamento de mais de 3.600 milhões. Que isso? Isso é vergonhoso. Isso é uma vergonha. A maioria das praias do Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana, Urca, existe isso. Existe uma esteira que o cadeirante vai ali e chega até a praia e toma o teu banho e retorna. Em Niterói, o descaso impera em nossa cidade. 20 anos cobrando isso aqui no plenário. 20 anos. Eu duvido que o irmão do Galo, que era um cadeirante, que ele conseguia tomar um banho sozinho nas praias de Niterói. Não conseguiu. E fez a passagem há quantos anos, Galo? Quantos anos que o teu irmão foi embora para... 15 anos que o irmão do Galo, por exemplo, e outros, uma quantidade enorme de pessoas cadeirantes, esperou por isso e nada, sabendo que a água do mar faz um bem tremendo para a saúde, faz um bem tremendo. Você imagina que essas pessoas, governantes, como é que estão as consciências dele? Ou não tem consciência nenhuma? Não deve ter consciência nenhuma os governos de Niterói. Passar um tempo dessa natureza, as pessoas esperando, promessa, a gente cobrando aqui no plenário, todos aqui que me conhecem, sabem da minha luta aqui, da minha cobrança, mas nada aconteceu. Nada aconteceu em prol das pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E vou te dizer uma coisa. Até dezembro, todos os vereadores, todos os colegas aqui, permanecerão aqui. A partir de janeiro, os que vão ganhar a eleição, foram vitoriosos, ficarão na casa. Eu não sei se Renatinho vai ficar na casa ou não, a população que sabe de todas e todos. Mas eu entrarei no Ministério Público fazendo essa denúncia gravíssima por parte da omissão dos governos de Niterói.
faz promessa para tudo. E dinheiro tem. Tem o dinheiro do ROIC, tem o orçamento. E por que isso? Por que os cadeirantes tanto sofrem nessa cidade? Tanto sofrem, sem merecer. Eles são um ser humano como um qualquer. Temos direito a tudo que a cidade oferece, mas isso a cidade não proporcionou até hoje. Não proporcionou até hoje. Com certeza, eu irei entrar no Ministério Público, final de novembro ou dezembro, fazendo essa denúncia que o governo tem dinheiro, tem verba, tem condições, mas não se preocupou com as pessoas com deficiência. Basta ver nossas calçadas totalmente esburacadas. Os pisos tátil é uma vergonha. Os pisos tátil é uma vergonha. Anda na Manuel Peixoto para observar. Falta de piso, falta de tudo, buraco nas calçadas, armadilha para os idosos, para os deficientes, para todo tipo de... todas as pessoas, armadilha. Então, sinceramente, Niterói, nesse sentido, não tem nada a comemorar, a não ser um vexame, uma omissão, que omissão é crime. É crime. Portanto, eu não ficarei calado em relação a isso. Eu sei a luta e o sofrimento dessas pessoas que andam com toda essa dificuldade por aí, principalmente para pegar ônibus aí. Tem o Gilmar, que é um cadeirante, aqui no centro. Para ele pegar um ônibus é uma dificuldade tremenda. E na causa... E humilha essa pessoa ainda. São humilhados. Portanto, presidente, para terminar, eu também não posso deixar de citar aqui muito rapidamente a questão do meio ambiente. Nossas árvores são tratadas como lixo. Podas assassinas continuam. Não vou dizer que em todos os locais. Por exemplo, há uns 10 meses atrás, assassinaram a Moreira César, de todas as árvores. Assassinaram a Moreira César. Todas as árvores foram assassinadas. E quantas vezes eu falei aqui nessa tribuna, denunciei a covardia em relação à poda assassina das nossas aves e da Moreira César. Então, presidente, é muito difícil as pessoas agora se candidatar a ser prefeito e foi vice a vida toda. Para que um vice, então? Para que um vice? Que o titular não se preocupou com isso. Não se preocupou nem um segundo sequer. Enganou. Eu não estou falando nada pessoal do prefeito, não é nada pessoal. Que era um dever, uma obrigação, e não fez. Era um carinho, respeito à dignidade com as pessoas com deficiência, e não fez nada disso. Não se preocupou com isso, pois se preocupou sim com grandes empresários e com os poderosos dessa cidade. Então, presidente, é um crime a gente ter uma cidade arborizada e a todo momento passa uma equipe da prefeitura, da AMPA, da ANEL, né? E faz um assassinato. Só livra as fiações. Ela faz um assassinato nas árvores. Então, presidente, eu acho que essa casa, todos deveriam fazer isso aqui. Cobrar, denunciar. Porque isso é um descaso das calçadas, das nossas árvores. Isso
representa a natureza, que nos oferece oxigênio, evita o gás carbônico. Já não basta a Amazônia, que foi devastada com fogo, muitas das vezes propositadamente, e os índios que levaram a culpa, que foi quem tacaram fogo nas florestas. Do Bolsonaro mesmo falou isso. Seu Bolsonaro, esse desgoverno que nós temos aí, que diz que foram os caboclos e os índios que tacaram fogo na Amazônia. Sinceramente, presidente, o povo escolheu mal, o povo está num momento delicado, a gente respeita a nossa população, mas esse governo, pelo que ele está fazendo, presidente, indo lambendo as botas lá do Trump, que ainda bem que o Trump perdeu, lambendo as botas do Trump. Agora quem vai cair será ele. É a vez dele. Então, presidente, no dia da manhã, com certeza, eu agradeço, Vossa Excelência, estarei aqui denunciando outras injustiças de todos os governos dessa cidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado ao vereador. Convido a todos os vereadores para a sessão de amanhã no horário regimental. Uma boa noite, usem máscara e uma boa campanha nesse final de noite.